Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia da gente voltar para o livro de Reis. Vamos ler 2 Reis 16 e 17 e 2 Crônicas 28. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, te ajudando ainda mais no entendimento bíblico, tá bom? Então, abra aí em 2 Reis 16. O reinado de Acás, rei de Judá. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que é justo aos olhos do Senhor, o seu Deus. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários locais, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei de Arã, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram invadi-la. Naquela ocasião, Rezim, rei de Arã, recuperou Elate para Arã, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei de Arã e do rei de Israel, que estão me atacando. Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Assíria. Este atendeu ao pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou os seus habitantes para Kir e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo de altar, com um desenho para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme todas as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco, e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e a sua oferta de cereal, derramou a sua oferta de bebidas e aspergiu junto ao altar o sangue das suas ofertas de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do novo altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias: No altar grande ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal no fim da tarde, assim como o holocausto do rei e a sua oferta de cereal, além do holocausto da oferta de cereal e da oferta derramada de todo o povo da terra. Você deverá aspergir junto ao altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Eu, porém, utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. O sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e todas as suas realizações constam nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E Ezequias, o seu filho, sucedeu-o como rei.
Segunda Reis 17. O reinado de Oséias, o último rei de Israel. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Só, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Alá, em Goza, do rio Abor e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado: não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerro e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores, até expulsá-lo da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava,
de Ramate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cutá fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os servavitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde havia sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos seus descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele, vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Segunda Crônicas 28. O reinado de Acás, rei de Judá. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que é justo aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifício no vale de Ben-Hinnom e chegou até a queimar os seus próprios filhos em sacrifício, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários locais, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso, o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei de Arã. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Em um único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, guerreiro eframita, matou Maacéias, filho do rei Azricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei.
Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros, entre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Um profeta do Senhor chamado Oded estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhe disse: Estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. Agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus? Agora ouçam-me. Mandem de volta os irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Messilomete, Jesquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Radilai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: Não tragam os prisioneiros para cá. Caso contrário, seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? Já é grande a nossa culpa e o fogo da sua ira está sobre Israel. Então os soldados libertaram os prisioneiros e puseram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia. Aqueles homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias dos despojos vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim, eles os levaram de volta aos seus patrícios, residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acaz enviou mensageiros ao rei da Assíria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram cidades de Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Timna, Ginzo, com seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este tinha permitido que Judá se degradasse e tinha sido profundamente infiel ao Senhor. Quando Tiglat-Pileser, rei da Síria, chegou, causou problemas a Acaz, em vez de ajudá-lo. Acaz apanhou alguns objetos do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes, e ofereceu-os ao rei da Assíria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época, em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses dos reis de Arã os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles, para que me ajudem também. Eles, porém, foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acaz juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu santuários locais para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do seu reinado e todas as suas realizações, do início ao fim, constam nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acaz descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel, e Ezequias, o seu filho, sucedeu como rei. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura um tanto necessária, né, minha gente? Para a gente entender também por que a gente leu todos aqueles profetas, né? Jonas, Amós, um pedaço de Isaías, né? Miqueias, Oséias. Oséias. Porque a gente estava lendo, né, seguidinho ali, Segunda Reis e Segunda Crônicas, porque contam, bem dizer, a mesma história, né? E de repente a gente deu uma pausa e foi para eles, né? Mas por quê?
aqui já no início já de Segunda Reis 16 e Segunda Crônicas 28, né? A gente vai falar meio junto, porque fala do mesmo acontecimento, porém, Segunda Crônicas trouxe um pouco mais detalhado só a parte da prisão do povo de Judá. Então a gente vai juntar aí Segunda Reis 16 e Segunda Crônicas 28 no nosso comentário, tá bom? Mas aí já no início dessa parte de Segunda Reis 16, né, já mostra como que estava indo o reinado, como o povo estava perdido, né? Aonde o próprio rei queimando o próprio filho ali, né, em sacrifício a outros deuses. Então já é uma justificativa aí porque que o Senhor estava levantando tantos profetas para chamar a atenção ali do povo de Israel, Israel sendo todo Israel e Judá também, né? Para não exilar eles, porque olha a situação que eles estavam sacrificando filhos, construindo altares em todas as esquinas, né, de Jerusalém, tudo. Eles estavam adorando outros deuses, eles já não tinham mais nem um santuário ali em Jerusalém, né? O próprio Acas foi e retirou aonde era o altar de bronze ali para fazer sacrifícios para outros deuses. Então, assim, eles estavam totalmente virados as costas para o Senhor, eles já tinham esquecido do Senhor, né? E o que me chama muita atenção é que eles estavam buscando adorar alguma coisa, né? Mas o Senhor já tinha deixado tudo certinho ali, como adorar, o que o Senhor gosta e tudo, mas por que esse desvio, né? Por que que às vezes a grama do vizinho é mais bonita, né? Que nem falou ali em Segunda Crônicas 28, que ele foi tentar adorar igual o rei da Síria ali, Jacã, né? Porque vai que ele, como ele tá abençoando o outro, vai que ele me abençoa também. É assim, é um pensamento, né, que você olha e fala, não é possível, né? Exato. A gente vê tanto ali em Segunda Reis 16, né, e Segunda Crônicas 28, falando muito sobre o rei Acaz, né, que é o rei de Judá. Então, assim, é triste, né, a gente ver que Judá era a tribo ali, né, mais, vamos dizer assim, na qual eu acredito assim, tinha mais confiança de que ela daria certo, vamos Que pôr vem da dessa forma, descendência de né? Davi, Que né? vem da descendência de Davi. Então a gente viu ali, né, Acaz totalmente desviando, né, do comportamento que Deus esperava dele, né? Principalmente ele como um rei, você vê que ele pede até para construir, né, um lugar de adoração igual estava tendo lá em Damasco, que então tirou, né, ali o altar que Salomão tinha feito, né, para Deus, para fazer esse outro altar de sacrifício lá, igual tinha nas outras regiões. Então a gente vê aqui que Judá estava se perdendo muito, né? Tava realmente aí a gente igual leu lá mais um pouco mais detalhados falando sobre essa perdição, né, de Judá, um pouco mais detalhada em Segunda Crônicas 28. E é triste da gente ver isso, é triste de ver como o povo estava se perdendo e como Deus fala, né? Isso aconteceu porque o povo estava adorando outros deuses. Isso estava acontecendo porque realmente era da vontade de Deus. E ele fala: Eu enviei profetas para avisar o povo, para explicar para o povo que isso poderia acontecer. E mesmo assim não obedeceram, né? Então é bem complicado isso, é bem triste da gente ver, né? E entrando ali já um pouco em Segunda Reis 17, ali já fala já mais sobre Israel. Então aqui o título, né, da leitura já começa, né? O reinado de Oséias, o último rei de Israel. Então a gente, igual a senhora falou, nos profetas que a gente leu, a gente ouvia falar sobre, né, esse exílio que viria. E aqui no capítulo 17 de Segunda Reis a gente começa então ver realmente o exílio acontecendo. O exílio de fato começa com Israel, porque Israel a gente já leu aí que desde Jeroboão, né, que foi ali o sucessor de Salomão, né? Salomão, né, não era descendência, mas foi o sucessor de Salomão ali da parte de Israel, desde o princípio eles caminharam fora da vontade de Deus, né? Então ali começa falando, né, no 17 que fala de Oséias, que foi o sucessor e tal, e já começa falando ali a partir do versículo 7, que o povo começa então a ser exilado,
que tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, né? Então aqui é, assim a gente começa a ver se cumprindo já as profecias, né? E aqui novamente até Deus fala, né? Que ele enviou os profetas. Ele ali, ó, até no versículo 13 fala, ó, o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Abre aspas. Ali, quando abre aspas, é tudo o que os profetas vinham falando, né? Desviem de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos. Então, tipo assim, tava tudo ali, né? Vinha avisando o povo, né? E o povo não obedeceu. Então, de fato, aconteceu, né? Aí que Deus já tinha prometido. E a gente vê também uma coisa que eu acho engraçada, assim, né? Mas eu acho legal da gente observar que a partir ali do versículo 24 fala, né? Que depois que tirou todo o povo de Israel, mandaram, né? Alguns povos que eram, né? É, que eram da Síria, que eram ali não, sem ser, né, israelitas, a irem morar na terra dos israelitas. E fala, né, que ali no versículo 25, quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. E daí, tipo assim, o povo fala assim: Meu Deus, existe um Deus naquela terra, né? Então, isso que é muito legal. Eles não sabiam quem era Deus, eles não conheciam Deus, eles são povos, né? Eram povos totalmente assim, ímpios, assim, né? Então eles não conheciam Deus, não era igual o povo de Israel que tinha um histórico com Deus, né? Mas eles reconheceram que naquela terra tinha um Deus e que precisava de alguém, né? Ali que eles até falam, né? Um sacerdote, né? É, até fala no 27, versículo 27. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar Os costumes de Deus dessa os terra. costumes, as exigências do Deus da terra. Então, tipo assim, eles não usam Deus, mas eles falam, naquela terra tem um Deus na qual deve ser cultuado conforme o Deus daquela terra, né? E é muito. Daí a gente vai lendo, você fala, poxa, que legal, né? Mas o povo era um povo perdido, gente. Então eles vão para lá, falam aqui, né, na leitura, que eles prestavam culto a Deus, mas também prestavam culto aos deuses deles, aos ídolos dele. Então, o povo que foi morar para lá também era um povo totalmente perdido, né? E é isso, eu acho que é legal da gente ver, né, acontecendo coisas que a gente estava lendo na leitura anterior. E é legal também trazer uma curiosidade para vocês. Às vezes falam, né, ali, ó, igual no versículo 23 fala: Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Síria, onde ainda hoje permanece. Então é legal só te trazer esse entendimento para vocês. Não é que o povo ainda permanece lá, tá? É conforme a pessoa quem estava escrevendo aqui o livro de Segunda Reis, até o momento que ele está escrevendo, de fato, o povo de Israel ainda estava sendo, né, prisioneiro na Síria. Então é o exílio que começa ali na Síria e depois a gente vai vendo também aí a Babilônia tomando conta e vai ter aí uma continuação, né? A continuação desses episódios. Mas só para fechar mesmo, gente, e trazer uma reflexão para vocês, né? E fazendo uma analogia até mesmo com os nossos tempos de hoje, né? Muitas das vezes a gente é perdido, a gente busca por algo, né? Mas você não sabe o que você está buscando. É igual aqui, o próprio rei Acaz, né? Vamos dizer que ele, particularmente, não tivesse conhecido o Senhor, ele só tivesse ouvido o que os antepassados dele, aconteceu com os antepassados dele, né? Só que daí ele fala assim, tá, mas e comigo, né? Comigo nada, eu tô vendo às vezes o outro rei lá sendo bem sucedido, tá acontecendo com ele, então eu vou imitar ele. Então, assim, às vezes, não é passando a mão na cabeça desse rei, né? Às vezes, assim, por um pouco de inveja, sabe, de como aquela pessoa está, então eu tenho que fazer igual aquela pessoa para eu viver
o que aquela pessoa está vivendo, sabe? É esse desejo que muitas das vezes nos cega e faz a gente esquecer o que realmente os antepassados já viveram, o que realmente alguma vez já te foi ensinado. Porque ali, igual o Jason mesmo começou no comentário, Acaz era o rei de Judá. Judá era a terra onde havia uma aliança com o Senhor por conta da descendência de Davi, né? Então era aquele povo que, meu Deus do céu, era o povo que sim teria que saber de todo o histórico de Deus, porque ele já vinha lá desde Davi, Salomão e tudo mais, sabe? Só que daí o que aconteceu? Eles foram se perdendo. E por eles irem se perdendo, Deus não podia continuar abençoando como ele abençoava lá atrás. Então o que eles precisavam? Voltar os olhos. Só que do que eles voltarem os olhos para o Senhor, eles voltavam os olhos para a terra do lado e vendo o que a terra do lado estava prosperando e como eles estavam prosperando e buscando fazer igual. Então, por isso que a gente até chama um pouco de atenção de que a palavra ela precisa ser viva, viva dentro da tua vida, sabe? De você aplicar, de você ir, você ler, você ter essa intimidade, porque ela é muito fácil de ser esquecida, é muito fácil de no dia a dia, às vezes você vê alguém prosperando e você fala assim, mas meu Deus do céu, essa pessoa nem segue a Bíblia, essa pessoa nem não sei o que, nem não sei o que. Então, pra que eu tô andando desse jeito, sendo que eu tô só na pindaíba? Eu vou andar igual fulano ali. Só que daí você esquece quais são os princípios, do que Deus gosta. Deus olha tudo, sabe? Só que ele também precisa botar um plumo, tanto na vida de Acas, como também nas nossas vidas. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente for analisar como está a tua vida e falar assim, nossa, o Senhor se esqueceu de mim. Às vezes o Senhor não se esqueceu realmente de você, ele só está precisando e te esperando entrar no plumo, entrar no eixo, tirar alguma coisa que está aí de altar no teu coração e colocar realmente ele. Porque nunca ache que é o Senhor que está atrasado, que é o Senhor que está errado. É você. Então peça sabedoria para o Espírito Santo, para abrir os teus olhos, para mostrar o direcionamento, o que você precisa melhorar para você estar vivendo realmente os planos que o Senhor tem para você, sabe? Porque o Senhor é abundância. Eu falo assim que ele não fez só para um viver abundante, só para um viver bem e você tem que viver assim. Não é assim. Só que você precisa seguir princípios, você precisa saber o que agrada o Senhor e caminhar segundo esse desejo, entregar de verdade o teu coração e não ser só uma troca comercial, tipo, eu vou aqui, vou andar igual ele gosta e aí ele vai me abençoar no meu trabalho. Eu vou fazer um jejum aqui para os meus negócios melhorarem e eu pagar minhas contas. Ele sabe, ele conhece o teu coração, por isso que em todo momento aqui da Bíblia, até mesmo fala de Davi, né? O coração como o de Davi, porque o Senhor ele sabe. Ele você não vai conseguir enganar, você não vai conseguir falar que você está fazendo seu jejum para melhorar tudo, porque você é uma nova pessoa, que não sei o quê, sendo que você só está desejando o financeiro, sendo que você só está desejando algo particular. Então vigia muito bem, porque aqui esse exílio está acontecendo porque o povo se esqueceu do Senhor, porque o povo esqueceu dos princípios que agrada a Deus. Então, não fique vivendo esse exílio da tua vida, né? Porque hoje em dia eu falo que não é nós todos que vai para o exílio, mas sim cada um vive um exílio particular quando você está afastado. Então, vigia. Amanhã a gente tem mais coisas para contar para vocês sobre todo esse reinado aí, então eu já te convido para você seguir o nosso canal, curtir esse vídeo, se inscrever, né, no nosso canal aí, ativar o sininho, para a gente estar junto aí, vendo todo esse caminhar de reinado e aprendendo também, trazendo muitas coisas para o dia de hoje e vendo o que a gente pode melhorar, como a gente pode ser Cristo aqui na Terra. Bom? Te espero no próximo episódio. Beijo e tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio.
E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!